chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar louvando o número 3 da harpa, amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois tua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor.
louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Prefeito Cleito, trazendo a palavra devocional, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 15. João 15, vamos a partir do verso 18. Ele fala assim, ó. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Os irmãos entenderam alguma coisa dessa leitura aí? Vou refrescar para os irmãos. João 15, versículo 18. A gente falou esse assunto aqui e mais outras coisas no estudo. Quanto dos irmãos aqui gosta de ser amigo do mundo? Aí todo mundo fala assim, eu. Não, né? Quantos dos irmãos fala que é amigo de Jesus? Aí eu vou e pergunto para os irmãos, será? Por que eu estou perguntando se você é amigo do mundo ou se você é amigo de Cristo? Tem uma diferença de quem é amigo. Irmãos, vocês já observaram que tem pessoas que elas se parecem muito com aquela companhia que ela anda? Tem aquela galera ali, no colégio tem muito disso. Tem a galera ali que é a galera do K-pop. Tem a galera do rock. Tem a galera do brau. Tem a galera ali dos patricinhos e das mauricinhas. Tem ou não tem? E por que não tem a galera de Jesus que se parece com Jesus? Aonde estão? Olha só, deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos. Falar que você é amigo de Jesus, todo mundo fala. Eu sou crente, eu sou para Senhor, para Senhor, para Senhor. Mas, você ser amigo de Jesus, automaticamente você se constitui inimigo do mundo. E eu pergunto para os irmãos uma coisa. O seu comportamento, os seus pensamentos, o seu coração faz você ser um amigo de Cristo ou um amigo do mundo? Quero que os irmãos pensem nisso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé de novo para a gente orar? Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Deus amado, a tua misericórdia. Senhor, eu quero pedir ao Senhor Jesus nesse momento a bênção do Senhor, a presença do Senhor nesse momento.
Quero clamar a Ti, Senhor, a presença do Senhor. O Senhor já está aqui neste culto, Senhor Jesus Cristo. Invocamos a Tua presença para que possamos sentir em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Quero pedir ao Senhor Jesus, não somos amigos do mundo, somos amigos de Cristo, somos amigos íntimos de Jesus Cristo. E, Senhor, declaramos com essas palavras, Senhor Jesus, faça morada em nós, faça, Senhor, companhia conosco, pois somos amigos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Imagina com a oportunidade, amém. Glória a Deus, aleluia. A irmã Deusuíta, a mãe do pastor Rogério, com a oportunidade, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, aleluia. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, meu Deus. Oh, meu Deus, reprima todo o mal nessa noite, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Faz machado flutuar, Ele faz o mar se abrir. Ele para o sol e a lua, para o povo guerrear. Se houver crente na cova, os leões vão jejuar. Gideão só com 300, uma guerra ele venceu. Contra os midianitas, Israel prevaleceu. Aleluia, Deus. 20.000 soldados contra o povo do Senhor, mas nas mãos de Gideão o Senhor os entregou. Quando entraram no arraial, Deus tomou a direção. Entre os midianitas começou a divisão, enfrentando-se a si mesmo, sem saber qual a razão. Assim Deus deu vitória ao guerreiro Gideão. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Faz machado flutuar, Ele faz o mar se abrir. Ele para o sol e a lua, para o povo guerrear. Se houver crente na cova, os leões vão jejuar. Glória, 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 aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, meu Deus. Oh, meu Deus, nessa noite, vai derrubando por terra, meu Pai, todo mal. Quebra, meu Pai, em nome do Senhor Um Jesus. gigante filisteu a Israel desafiou, blasfemando do Deus vivo. O rei Saul se acovardou, mas Deus escolheu Davi, jovem, valente e fiel, que não aceitava afronta contra o Deus de Israel. O gigante se orgulhava, era um grande guerreiro, que não conhecia o poder do grande Deus verdadeiro. Com uma funda e uma pedra, e em nome do Senhor, Davi atirou a pedra e o gigante derrubou. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Faz machado flutuar, Ele faz o mar se abrir. Ele para o sol e a lua, para o povo guerrear. Se houver crente na cova, os leões vão jejuar. Aleluia, meu Deus. Glória, glória, glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus amado, Pai querido. Oh, meu Deus, na tua presença sobre este lugar, meu Pai. Em nome de Jesus. Quando o rei Senaqueribe contra Deus se levantou, afrontando a Ezequias, que era servo do Senhor, falando: Ezequias, não se engane, não existe nenhum Deus que te livre das minhas mãos. Pela boca de Isaías, o Senhor lhe confortou. Não temas,
vazios ele matou. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Faz machado flutuar, ele faz o mar se abrir. Ele para o sol e a lua, para o povo guerrear. Se houver crente na cova, os leões vão jejuar. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Faz machado flutuar, ele faz o mar se abrir. Ele para o sol e a lua, para o povo guerrear. Se houver crente na cova, os leões vão jejuar. Se houver crente na cova, os leões vão jejuar. Se houver crente na cova. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmã Maria, com a oportunidade, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmã Yasmin, oportunidade, amém. Glória a Deus, aleluia. A comunidade Tatiane, com a oportunidade, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quando estão felizes com Jesus, igreja, dê glória a Deus. Amém? Porque nós estamos aqui para meu Deus. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, não para assistir o culto, não é verdade? Então, se nós viemos aqui para prestar culto, vamos começar a entrar na dimensão espiritual para que o nosso Deus venha sobre nossas vidas e derrama a porção do céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, nós te adoramos, meu Pai amado, nessa noite. Porque somente, ó Pai amado, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Aleluia. Não é nada fácil ser constante, quanto o cansaço está tão grande que parece que é impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. A esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar o que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra o que Deus já fez por você? Lembra? Será que você lembra o que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse as suas mãos, eu nem estaria aqui. Quero
Se for olhar para trás, olhe só pra lembrar do que Deus já fez por você. Lembra quando Deus te encontrou e te dando as portas, Ele já te abriu. São vários livramentos que você já passou, são tantas vezes que Deus te ouviu. Oh, de tudo que eu já vivi, se não fosse as suas mãos, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e minha fé se renova, e que eu viverei milagres mais uma vez. Oh, aleluia, Deus, que nós tinha que trazer à memória, oh, Pai amado, teu favor, Senhor. Oh, Deus poderoso, por tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui, e não é porque sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia, e disso eu não posso me esquecer. Por tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, eu já chorei, mas olha eu aqui, e não é porque sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia, e disso eu não posso me esquecer. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse as suas mãos, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e minha fé se renova, de que eu viverei milagres. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse as suas mãos, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e minha fé se renova, de que eu viverei milagres mais uma vez. Deus poderoso, aleluia, Deus, tu és poderoso, Deus. Tem momento das nossas vidas que nós mesmos temos que contar o nosso testemunho para nós mesmos, para nós lembrar, para trazer à memória os favores que o Senhor já fez, para nós trazer à memória os livramentos que Ele já nos deu, para nós trazer à memória a cura que o Senhor já concedeu nas nossas casas, na nossa família, porque muitas vezes nós somos assim, tão ingratos com o Senhor, muitas vezes nós reclamamos, murmuramos tanto, mas quando a gente traz à memória tudo que o Senhor já fez por nós, a gente vê que ali nós somos ingrato para com Ele, porque a única coisa que nós temos que fazer é somente agradecer, porque eu tenho certeza que nenhum que está aqui nessa noite nunca viveu o favor de Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, Deus já deu cura, Deus já deu libertação, Deus já deu milagres que para o homem era impossível. Então todas as vezes que nós nos encontramos fracos, todas as vezes que nós nos encontramos pensando em desistir, nós temos que trazer à memória o favor de Deus para conosco, amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã Débora, amém, com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Salve, amada igreja, capaz do Senhor, amém?
Glória a Deus. Aleluia. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje nego até dizer. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio
agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Pastora Rita também, com a oportunidade essa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Estamos felizes ou não estamos? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e vai continuar nos ajudando. Mesmo nas nossas fraquezas, nossas falhas, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não falha, igreja. Ele faz tudo perfeito. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para adorar esse Deus poderoso. Porque na tristeza, na bonança, nós temos que adorar o nosso Deus. E eu quero convidar nessa noite você para nós estar orando ao Senhor. Orando pelas nossas famílias, igreja. Hoje é um culto da família. Se as pessoas entendessem o que é família, o que é uma família estruturada, irmão, porque não tem coisa pior do que uma família desestruturada, uma família destruída. Mas eu e você que estamos aqui, nós sabemos que nós temos um propósito nessa noite, de interceder por aqueles que não chegaram aqui, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão viajando, por aqueles que até tiveram vontade, mas não puderam chegar aqui. E também por aqueles, igreja, que não estão ainda na casa do Senhor. Nós precisamos entender que andar com Cristo é renúncia. Andar com Cristo é gemendo ou chorando. Nós devemos adorar. As nossas circunstâncias não importa. Não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer. O que importa é que nós conhecemos e temos um Deus verdadeiro, poderoso, que transforma a vida, que liberta o cativeiro dos cativeiros. Irmãos, a pior maldição ou lepra no homem é o pecado, porque o pecado condena, o pecado leva para o inferno. Mas aquele que se redime, aquele que é redimido por Deus, aquele que se arrepende do seu pecado e vive para Cristo, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Olha como Deus é lindo. Porque aquele que ainda morra, ainda que ele morra, mas se ele estiver em Cristo, ele vai viver. Então vale a pena nós interceder e saber que nós temos uma família que nós precisa. Igreja, hoje está uma crise. O mundo é mundial, de uma ansiedade, de depressão, de angústia, de preocupação. As pessoas às vezes até têm o que comer, têm dinheiro, têm casa, têm carro, mas estão preocupados, estão ansiosos. Muitos estão trancados dentro de quarto. Muitos estão ali atropelando a sua própria vida, porque falta a graça de Deus na sua vida. Aquele que tem a graça de Deus, mesmo na luta, ele chora, mas ele adora. Aleluia! E não é porque a igreja nós passamos por luta, não é porque Deus não resolve tudo nas nossas vidas, que nós vamos abandonar o Senhor, porque o Senhor não tem culpa das nossas falhas. Mas eu quero dizer para mim e para você, nós que um dia fomos resgatados pelo Senhor, nós que tivemos a oportunidade de sermos chamados por Ele, devemos aproveitar essa oportunidade. Então eu tenho certeza que você que está aí sentado, tem alguém que você pode interceder por ele ou por ela. Então eu quero te convidar nessa noite para nós interceder por aqueles que ainda não chegaram até aqui. Oh, aleluia, louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Eu sei, meu Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada a ti. E nesta noite, meu Deus, que a tua glória venha resplandecer neste lugar, que o teu Espírito, ó Deus, venha soprar, Senhor, aos quatro cantos, Jesus, Deus desta terra, salvando, libertando, transformando vidas, ó Pai, almas sedentas, almas que estão sofrendo, almas que ainda não conhecem Jesus, almas, meu Senhor amado, que nós conhecemos, ó Deus, e intercedemos a Ti. Nós colocamos a nossa parentela, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que estão com seu casamento destruído, famílias que estão aqui dentro, mas que têm familiares que estão com seus casamentos destruídos.
com suas famílias destruídas. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a mover, Senhor, em favor daquela mulher, em favor daquele homem. Todos aqueles, ó Deus, que têm nos pedido oração, todos aqueles que estão com seu nome escrito nesse caderno, todos aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, nos seus lares, sem força, sem coragem, todos aqueles que estão ali à porta de um divórcio, meu Senhor, nesta noite da ordem, Senhor, em favor das famílias, visita, Espírito de Deus, e vai cessando as guerras, tempestade. Entra, Senhor, com salvação dentro desses lares, entra com libertação, entra com socorro, Jesus. Tu é Deus de milagre, Tu é Deus que opera, Senhor. Aonde o homem não vai, o Senhor pode ir. Aonde nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. E nesta hora, Deus, eu quero te entregar, Espírito Santo de Deus, as famílias desta igreja em Tuas mãos. As famílias também, Senhor, que não são desse ministério, mas famílias, ó Deus, que nos ouvem aí, Senhor, pelas redes sociais, famílias que estão precisando de um socorro, famílias que estão distantes, famílias, ó Deus, que estão perdendo seus entes queridos nas tempestades, Deus, do fim do mundo, famílias que estão fora de outros países, ó Deus, gritando por socorro, que nesta noite o Teu Santo Espírito, ó Pai, abraça, Senhor, essas famílias, resgata, Senhor, fala com eles, revela, Senhor, o Teu poder e a Tua salvação a eles, ó Pai. Leva mensageiros da Tua palavra dentro dos presídios, dentro dos hospitais. Jesus, leva, Senhor, e vem salvando, vem rebanhando, ó Pai, vai libertando, transformando, curando a alma, o espírito da depressão. Jesus, eu te apresento todos aqueles que se encontram ali, meu Deus, todos aqueles que nós temos te apresentado, estão ali dentro de hospital, presos numa cama, Senhor, sem se mover, esperando um milagre, uma cura, que nesta noite o Teu Espírito possa visitá-lo e possa dar ordem, Senhor. É médico dos médicos, Tu és, Senhor, o que faz a medicina para ver, Senhor, e nesta noite visita eles ali naqueles hospital e resgata vidas ali, Senhor, para a Tua glória. Faz o milagre acontecer. Entra dentro, Senhor, daqueles presídios, vidas que estão ali, Senhor, angustiados, com seu coração entristecido, vidas que estão vivendo o fundo do pânico, da depressão, da tristeza. Deus, eu te peço nesta noite, repreenda em nome de Jesus Cristo e leva paz àqueles corações, ó Deus, e ajuda eles, ó Pai, a passar ali, Senhor, a viver ali, Senhor, os seus momentos, ó Pai. Sustenta nas mãos deles, ó Deus, sustenta, Espírito de Deus, entra com a luz do Espírito e foca nos corações, ó Deus. Arranca, Senhor, aqueles que Tu tens chamado, propósito e projeto, e faz milagres, Senhor. Seja advogado, seja juiz, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos e te pedimos, ó Deus, o milagre sobre a vida, Senhor, do Teu povo. Espírito Santo de Deus, sustenta a Tua igreja, sustenta as famílias, livra, Senhor, do opressor, do destruidor, e conceda vitória. Diga nesta noite: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que as orações de um justo valem muito, Senhor. Tem efeito. Que nesta noite a nossa oração, a oração desta igreja que se reúne nesse lugar para orar pelas famílias, tenha efeito, Jesus. Gere, Senhor, Deus, o clamor dessa igreja chegue às narinas de Deus, e que o Senhor possa nos dar resposta. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Irmãos, quem trouxe o dízimo, a oferta, trazer a casa do Senhor, amém. Antes eu quero deixar aqui uma palavra, depois eu quero pedir a irmã Divina para estar orando, amém, para os dízimos, para as ofertas. Eu expedito, irmãos, expedito, tá louvando aqui, amém. Vou deixar uma mensagem aqui em Provérbios 3, 9, amém. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui fala, irmãos, nós de honrar o Senhor com o nosso emprego, nosso trabalho, com a nossa renda e as primícias. O que é as primícias? O primeiro para o Senhor. Nós priorizar acima de tudo, né? Nos dízimos, nas ofertas, o primeiro em tudo para o Senhor. Que vamos ser honrados, transbordarão os nossos celeiros abundantemente. Então vamos ser fiel ao Senhor, né? A Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Porque tem pessoas que se apegam, né, em dinheiro. Deus não quer, não precisa do dinheiro, não. Ele é o Deus do dono, do ouro e da prata. Mas Ele quer ver a intenção, onde está o nosso coração. Então vamos priorizar em tudo Deus. Amém? Uma divina, está orando, amém? Eu saúdo os irmãos com a graça e a parte do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé nessa noite, vamos orar, apresentar a Deus cada um de nós o trabalho, a casa, a família. Apresenta a tua vida financeira, espiritual ao Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele vai visitar a sua família. Onde estiver um familiar seu, um parentela seu, peça ao Senhor para visitar. Peça ao Senhor para entrar com salvação e libertação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, em teu nome, sobre a tua palavra, Senhor Jesus, colocamos diante, meu Pai, da tua santa e gloriosa presença. Viemos pedir a Ti, Deus de poder, Deus de vitória. Visita a nossa família nessa noite, Senhor. Visita nossos parentelos, nossos familiares, Senhor. Entra com cura, salvação e libertação na vida de cada um dos nossos entes queridos. Espírito Santo de Deus, vem na nossa finança, Senhor. Repreenda o devorador da nossa finança, Senhor. Repreenda o migador, meu Deus, na vida espiritual, meu Pai. Na vida financeira, Espírito Santo de Deus, em todas as áreas das nossas vidas, seja queimado, amarrado, tudo aquilo que veio para destruir, tudo aquilo que veio para roubar, para tirar a nossa paz, o nosso sossego, que seja repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Toma a família da tua igreja em tuas mãos, toma a casa, o lar de cada um de nós, meu Pai, que seja abençoado e consagrado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba, Senhor da glória, a família da tua igreja em tuas mãos e abençoa cada um em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito, meu Pai. Abençoa o dízimo, a oferta, tudo que for colocado aqui, meu Pai, na casa do tesouro, Senhor, que o Senhor possa abençoar, multiplicar cada vez mais, meu Deus amado, e os que não tiver na próxima, meu Pai, possa ter, e abençoa a finança, o trabalho de cada um, vencer próximo em abundância, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos nessa noite, e eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, dá uma linda salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Não dá pra cantar não, mas vou tentar, viu? Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo.
descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dá mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri que sem ti não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixe eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajude a ser melhor. Me ajuda, Deus.
oportunidade, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, amém. Ele está convidando nosso pastor Del. Dá o pastor do nosso pastor Rogério. Está orando por ele. E fazer o Deus tocar no seu coração, amém. Eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, todos estão confiando em Jesus, hein, irmãos? Glória a Deus, então você vai ter vitória em nome de Jesus Cristo, amém? Somente olha para Jesus, confia em Jesus Cristo que tu vai ter vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estender sua mão para cá, vamos abençoar aqui o nosso pastor mais uma vez ainda, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos, ó Deus, em tua presença, Senhor, em oração, Senhor, mais uma vez, Pai, para te pedir, ó Espírito Santo, usa, meu Deus, o teu Filho, Pai, nessa noite, que ele venha ser, ó Deus, um canal de bênção, Senhor, para a tua igreja, meu Deus, para todos aqueles, meu Pai, que forem ouvir, Jesus, a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, nesta hora, Pai. Espírito Santo de Deus, que ele venha diminuir e o Senhor Deus venha crescer, Senhor, a vida dele, meu Pai, nesta noite. Usa, meu Pai, o teu filho, meu Deus, com ousadia. Repreenda, Jesus, qualquer retaliação, qualquer, meu Deus, impedimento, Senhor, e abençoa, Senhor, esta palavra. Abençoa, meu Deus, o pregador mais ainda, Senhor, nessa noite. Assim, Deus, nós oramos e lhe agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o servo do Senhor com as palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. 1 Samuel 16. Hoje nós estamos alegres em mais uma vez estarmos na casa do Senhor para mais um culto de família. A família é a base da sociedade. A coisa mais importante que nós temos na terra é a nossa família. 1 Samuel capítulo 16. Em nome de Jesus. Acredito que o presbítero já lançou o slide ali. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, para que dentre os seus filhos, do qual eu tenho me provido um rei. Porém disse Samuel: como irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. Versículo 6. E sucedeu que entrando ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Saul: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje eu estava ali em casa conversando com o pastor Leandro e nós estávamos falando sobre a dificuldade de nós nos separarmos em meio a uma geração em que nós vivemos. Um mundo corrompido pelo sistema, um mundo corrompido as morais que o sistema está impondo. E o pastor Leandro me contando algumas experiências, e depois que o pastor saiu, eu estava falando com Deus, e Deus tocava no meu coração, queridos irmãos, em que nós estamos vivendo dias como os dias de Noé, em que Deus vai escolher
pessoas, em que Deus irá escolher famílias para ser diferente em meio a esta geração corrompida. E hoje nós estamos em culto de família, como bem disse a pastora Rita. E a sua família é uma das poucas escolhidas por Deus, que Deus escolheu para fazer a diferença nessa terra. E que por falar em escolhidos, queridos irmãos, nós sabemos que desde o início da Bíblia, Deus escolheu pessoas, Deus escolheu famílias, Deus escolheu homens e mulheres para que possa estar fazendo a diferença na terra. Entre Caim e Abel, Deus escolheu o sacrifício de Abel. Entre a geração de Sete até a geração de Luviana, Deus escolheu Enoque. Na geração de Luviana, Deus escolheu Noé. Depois de Noé, Deus escolheu Abraão. Depois de Abraão, Deus escolheu Isaac. Depois de Isaac, Deus escolheu Jacó. Nós sabemos que Jacó, ele teve 12 filhos. Migrados para o Egito, eles estavam na escravidão. E Deus escolhe mais um nome para libertar o povo, Moisés. No percurso do povo, do êxodo, ao transitar pelo deserto, Deus também teve as suas maneiras de escolher. Entre as 12 tribos de Israel, apenas uma família Deus escolheu para tocar na arca, para levar a arca, para carregar a presença de Deus. E essa família foi a família de Levi. Entre as 12 tribos, nenhuma família poderia carregar a arca, a não ser a família de Levi. Ou seja, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe famílias, Deus escolhe homens e mulheres. Quando o povo passa pelo deserto, o povo era liderado por um homem, Moisés, depois Josué. E nós sabemos que o povo vai adentrar no período dos juízes. E também um juiz era escolhido para julgar o povo. Débora, Sansão, Gideão. Pessoas que eram escolhidas. Quando nós saímos do período dos juízes, o povo de Israel agora vai passar a ser governada por um rei. E nós sabemos que o povo escolheu Saul para governar sobre o povo. E com Saul nós temos um problema. Porque Saul ele achava que era exclusivo. Mas na obra de Deus não tem ninguém exclusivo. Saul achava que ele era exclusivo. E Deus, a Bíblia diz que Deus o rejeitou. No decorrer da nossa caminhada, nós deparamos com pessoas na seara, na obra, na igreja, que parece que eles se acham também exclusivos na obra de Deus. Parece que eles se acham os únicos escolhidos. Tem alguns que falam assim, olha, se eu parar de liderar aquela equipe que eu lidero lá na igreja, aquela equipe acaba. Se eu sair do louvor da igreja, aquele louvor acaba. Se eu não estiver na direção daquele conjunto, aquele conjunto acaba. Mas eu quero dizer a você que a igreja tem um dono. E quem escolhe é o dono da igreja. A igreja tem um dono, Jesus é o dono da igreja. E Deus sempre escolhe homens. E nós sabemos que Saul, ele foi rejeitado por Deus. Não por falta de aviso, porque Deus nunca rejeita ninguém sem primeiro dar várias oportunidades de arrependimento. E nós sabemos, queridos irmãos, que quando Deus rejeita Saul, os olhares do povo passou a procurar e responder a seguinte pergunta: quem será que Deus vai escolher agora? Qual será o nome que Deus vai soprar em Israel? De onde virá a família que Deus vai estar escolhendo, que entre ela sairá o novo rei de Israel? O novo nome ia ser soprado. O novo rei iria ocupar o trono real.
E certamente os olhares do povo procurou as famílias, quem sabe, digamos que financeiramente mais estruturada dentro do território de Israel. Os olhares do povo, quem sabe, voltou para os grandes centros do país de Israel. E talvez alguém questionou dizendo, provavelmente o próximo escolhido de Deus virá de Jerusalém, da capital do país. Quem sabe alguém se perguntou e respondeu para si mesmo dizendo, olha, provavelmente o novo escolhido de Deus virá das cidades comerciais como Damasco. Porque nós temos um problema de avaliar as pessoas. Nós temos um problema de ver nas pessoas alguns valores que somente Deus consegue enxergar. Existem pessoas que têm alguns valores que nós não conseguimos ver. Porque nós temos essa deficiência de conseguir enxergar somente aquilo que está aparente aos nossos olhos. E alguém diz, olha, vai ser de Jerusalém. Olha, vai ser de Damasco. Olha, vai ser das grandes cidades comerciais de Israel o novo nome que Deus irá soprar. Primeiramente, a família deveria ser escolhida. Quem seria a família que Deus estaria escolhendo para soprar o novo nome em Israel? E eu te pergunto nesta noite, em meio a essa geração depravada, quem será a família que Deus vai olhar do céu para a terra e dizer, eu estou escolhendo essa família. Essa família é exclusiva para a minha obra. Então, queridos irmãos, Samuel pega o azeite e vai em direção a uma pequena cidade, na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele depara com outro problema. Porque Jessé não tinha só um filho, Jessé tinha vários filhos. E Samuel tinha um problema que nós humanos temos, de olhar para a aparência das pessoas. Quando Samuel chega e vê aqueles homens bonitos, aqueles mancebos formosos, boa estatura, boa aparência, e Samuel simplesmente começa a cogitar quem seria o escolhido. Provavelmente é aquele. Samuel pensava consigo mesmo e falava consigo mesmo. E Deus dizia, olha, esse aí não é. Passa o primeiro. E Deus diz, olha, não é esse aí. Lá vem o terceiro. Samuel diz, com certeza deve ser esse o escolhido de Deus. E Deus diz, não é esse aí. Você está olhando para a aparência, mas eu enxergo o coração. E acaba todos os meninos de Jessé. E Deus toca no coração de Samuel, e Samuel diz assim, olha, não falta mais ninguém? Passaram-se todos os seus filhos? E Samuel lembrou do menino mais esquecido que estava lá no campo, o menor de todos, o menos visto até pelos seus irmãos. E ele diz assim, meu Senhor, falta o mais novo que está lá no campo. E Deus toca no coração de Samuel e diz assim, pois manda chamá-lo, porque enquanto ele chegar nessa casa, ninguém assenta à mesa para comer. E lá vão chamar um menino, queridos irmãos. Olha só quem Deus estava escolhendo. Primeiro escolheu uma pequena família, uma pequena cidade. E entre essa pequena cidade ele escolhe uma família. E entre essa família ele está escolhendo o menor. E lá vem um menino franzino, cabelo cheio de carrapicho, suave, uma pele queimada pelo sol. Entra no meio dos seus irmãos. Eu fico imaginando o olhar dos irmãos de Davi olhando para ele. E a Bíblia diz, amada igreja, coluna da verdade, missão apostólica, que Samuel unge Davi no meio dos seus irmãos. Entre aqueles que aparentemente deveriam ser os escolhidos, Davi é ungido no meio deles.
Esse mês passado, não que eu acompanhe esporte, mas foi o mês de Copa do Mundo. Os melhores levaram o título. Quando acontece a Copa do Mundo, os melhores são escolhidos, os melhores jogadores são escolhidos, as melhores seleções são classificadas. E no final, aquele que é melhor, aquele que desempenha o melhor futebol, leva o título. E tivemos essa seleção que levou. Irmãos, com Deus o negócio funciona diferente. Com Deus não são os melhores diante dos seus olhos. Com Deus não são os mais capacitados diante dos nossos olhos. Porque Deus tem a sua forma secreta de escolher as pessoas. E hoje, nesse culto de família, queridos irmãos, talvez você olhe para a tua casa e diz assim: olha, eu acho que aquele ali não tem jeito. Eu acho que aquela ali não tem jeito mais, não, está na prostituição. Aquele ali está nas drogas. Mas não rejeite estes, porque talvez aqueles que nós mais menosprezamos é alguém que Deus vai escolher para sacudir as estruturas do inferno. E talvez Deus esteja visitando a tua casa, escolhendo aqueles que talvez até você virou o rosto. Deus escolhe os esquecidos. Quando Deus escolheu Moisés, Moisés não chegou lá no deserto, onde ele viu a sarça, como um líder nato. Não, Moisés chegou lá como um fugitivo. Moisés tinha matado alguém no Egito, mas mesmo assim Deus o estava escolhendo. Deus tem as suas formas de escolher. Hoje nós estamos em um culto de família e jamais devemos menosprezar aqueles que nós achamos menores dentro da nossa casa. Não devemos menosprezar, queridos irmãos. E existem algumas palavras que acontecem dentro das famílias, irmãos, que destrói qualquer um. Por exemplo, o pai olhar para o filho e falar assim: você não vale nada, rapaz. A mãe olhar para um filho e falar: você não vale de nada. Olha, entre toda a nossa casa, ninguém deu mais trabalho do que você. Você é o pior desta casa. Você é a pior desta casa. Porque existem algumas palavras que criam marcas na pessoa. Existem algumas expressões que nós dirigimos ou nós ouvimos, que aquilo deixa marca, fica marcado. Existem pessoas escravizadas dentro da própria família por causa de palavras malditas, maldições lançadas. E nós estamos em um culto de família, eu posso muito bem citar isso aqui. Isso tem 1 ano, queridos irmãos. Lá no meu estado da Bahia, tinha um jovem que estava na igreja servindo a Deus e ele conheceu uma moça do mundo. A mãe, crente, disse assim: olha, eu não aceito o seu relacionamento com aquela menina. Na verdade, a menina era da igreja católica. E aí ele, apaixonado pela menina, dividido entre a opinião da mãe e a paixão pela menina, o rapaz saiu da igreja. Sabe qual foi a palavra da mãe para o rapaz? Olha, eu quero ver você debaixo de um caminhão, mas não quero te ver casado com essa menina. Sabe o que aconteceu? Até um dia desse eu tinha um vídeo aqui no meu celular. O rapaz pegou uma moto e simplesmente o diabo entrou no coração do rapaz. Ele pegou a moto e saiu em alta velocidade e mergulhou debaixo de um caminhão. Me mandaram o vídeo aqui do rapaz com uma perna pra cá, outra pra cá, a cabeça esbagaçada pro outro lado. Ou seja, palavras lançadas dentro da própria família. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com os nossos filhos. Aquilo que nós falamos. Porque às vezes você fala na hora do impulso, na hora da raiva, o diabo pega aquilo, ó. E quando o arrependimento vem, já é tarde demais. Você deve olhar para o teu filho e dizer assim: meu filho é uma bênção. Você deve olhar para a tua filha e falar: minha filha é uma bênção. O meu filho será uma bênção, será um pregador do evangelho, será um pastor, minha filha será uma cantora, será uma levita. Nós temos que profetizar dentro da nossa casa. Evitar sair da nossa boca palavras que amaldiçoam, palavras que marcam
As maiores marcas que tem nos filhos hoje não são de tapas, não são de surras, são de palavras lançadas dos pais, do pai, da mãe. Eu conheço famílias na Bahia, irmãos, que são inteiramente destroçadas por falta de sabedoria do pai, por falta de sabedoria da mãe. Porque às vezes ali dentro tem pessoas escolhidas por Deus, mas talvez o pai não tenha sabedoria, a mãe não tem sabedoria. Mas nessa noite é um culto de família, onde você pode aprender como conduzir a tua casa, como conduzir o teu filho. Porque na sua casa só tem pessoas escolhidas. Eu falei um dia desse aqui que a nossa casa, queridos irmãos, são árvores que tem dentro da nossa casa. Eu sou uma árvore, a minha esposa é uma árvore, os nossos filhos são árvores. E Deus nos escolheu para frutificar, para dar frutos no reino, para dar frutos na obra de Deus. Então, a tua família é uma bênção. A tua casa é uma bênção. E se Satanás falou que a tua casa é um fracasso, em nome de Jesus, essa palavra vai ser lançada por terra hoje, porque a tua casa é uma bênção, o teu filho é uma bênção, a tua filha é uma bênção, a tua descendência será uma bênção na terra. Nós temos que profetizar sobre a nossa casa. Nós estamos vivendo em um mundo, queridos irmãos, dominado pela era digital, dominado pelas telas, dominado pelo sistema. Nós temos que ter sabedoria de colocar a nossa família no trilho da palavra. Deus escolhe a nossa casa, sim, mas nós temos que ter sabedoria de fazê-los permanecer no trilho, na palavra. Cada pai que tem aqui, irmãos, cada mãe que tem aqui, Deus colocou a sua responsabilidade, a tua casa. Ah, mas eu não tenho filho. Você que é marido, a tua esposa. Você que é esposo, o teu marido. Você tem filho? Ah, os teus filhos. Deus colocou a tua responsabilidade para conduzir a tua casa, para conduzir a tua família. Eu me preocupo demais com a minha casa, irmãos. A coisa que eu mais me preocupo é com o futuro dos meus filhos. Porque Deus vem e nos escolhe, Deus vem e escolhe a nossa casa, Deus vem e escolhe a nossa família, mas está em nossas mãos a forma de conduzir a nossa família na presença de Deus, conduzir a nossa casa na presença de Deus. Quando eu pastoreava ali, irmãos, tem hora que eu ficava imaginando, tinha uma distribuidora de bebida do lado da igreja, e às vezes eu ficava do lado de fora da igreja, na portaria, e eu olhava, via na igreja pais com os filhos ouvindo a palavra, e quando eu olhava para o lado, via também pais assentados ao redor de uma mesa, lotado de garrafas de cerveja, e o filho olhando aquilo. Eu fico imaginando, olha só o contraste entre as coisas. Então nós temos que ter sabedoria de conduzir a nossa casa. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Confesso que fui bem breve hoje, mas já são 9h07. E eu quero, irmãos, convidar vocês para nós orarmos pelas famílias aqui, amém? Em nome de Jesus. Pastora Rita, vem cá, minha pastora. Os irmãos podem estender as mãos para cá, queridos, para essas fotos aqui. Irmãos, aqui tem famílias que nós não conhecemos a situação deles. Aqui tem pessoas que estão escravizadas, tem pessoas que estão doentes, né? São milagres diferentes que esses estão precisando. E se a foto de alguém da tua família não está aqui, você pode interceder do mesmo jeito, amém? Você que está aqui, você pode representar um parente seu que está lá no outro estado, que está lá na tua casa, e Deus pode entrar com providência e fazer a obra. Pastor, mas é uma doença que o médico falou que não tem jeito. Não tem jeito para o médico, mas para Deus tem. Pastor, mas está preso, está assim, está assado. Deus pode entrar com providência. Você pode estender as mãos para cá e ora com fé, irmãos. Vamos unir o nosso clamor nesta noite em nome de Jesus. Orar por essas famílias, porque eu sei que aqui tem pessoas escolhidas, mas o diabo aprisionou. Vamos orar em nome de Jesus.
soberano Deus e Pai da glória. Meu Deus, nós não somos nada, ó Pai. Meu Deus, nós não podemos nada, Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos deu autoridade, ó Pai, sobre os demônios, ó Pai. O Senhor nos deu autoridade, ó Pai, sobre as enfermidades, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos deu autoridade, ó Pai, sobre as potestades, ó Pai, das trevas, Senhor. Jesus da glória, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha entrar com providência agora, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Meu Deus, sobre o teu povo, ó Pai. Senhor, nós colocamos diante de ti, ó Pai, essas fotografias, Senhor. Nós não conhecemos essas pessoas, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, é um Deus onipresente, Senhor, que pode visitar onde elas estão agora, Senhor. Não importa, Senhor, o raio de distância, Senhor, em que elas se encontram agora, Senhor. Se é no Ceará, se é na Bahia, se é no Piauí, Senhor, se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo, ó Pai. Não importa, Senhor.